Que a preciosa paz de Jesus Cristo, o Nazareno, seja com a tua vida, meu amado telespectador. Estamos iniciando mais um programa Manancial. Nesta oportunidade, estarei lendo com todos vocês o Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 46 ao 52. Depois foram para Jericó e, saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego e, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Quero dizer a você que já está no ar o programa Manancial. Damos continuidade ao programa Manancial desta semana e hoje quero estar falando um pouquinho sobre o cego Bartimeu. Nosso tema, o cego Bartimeu. Este homem que nas Escrituras Sagradas, nesta passagem bíblica, é muito falado, é muito comentado, é um dos milagres que Jesus realiza a favor do ser humano. Jesus se compadece da vida deste homem. E eu quero te convidar, a partir de agora, para então trilharmos alguns momentos, ou seja, durante a programação, sobre este momento na vida de Jesus, no ministério de Jesus, que resulta aí no milagre, no milagre da restauração da visão deste cego por nome Bartimeu. É importante nós olharmos para as Escrituras com o coração bem aberto, com o coração crédulo na ação de Deus, crédulo na divindade aqui das Escrituras, de que as Escrituras é a revelação de Deus, é a comunicação de Deus a favor das nossas vidas, a favor dos homens, tensionando tão somente o benefício do homem, o benefício humano. Este benefício foi vivenciado, foi desfrutado por este homem aqui, cujo nome ele é omitido, apenas ele nos é apresentado como o cego Bartimeu. Seu nome foi omitido, não posso dizer por quê, qual a razão, mas o fato que nós queremos aqui destacar e é altamente relevante é o fato de que ele teve um encontro com Jesus, foi alcançado pelo favor de Jesus. A graça de Deus se manifestou no ministério e obra de Jesus Cristo. Diante deste cenário aqui que eu quero trazer aos amados telespectadores, eu quero dizer o seguinte, trazendo uma aplicação para a nossa vida. A Bíblia diz, na carta aos Hebreus, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O mesmo Jesus que chamou para a sua presença este homem cujo nome nós não sabemos, mas conhecido como o cego Bartimeu, e diante de Jesus estando, ele ouve: Que queres que eu te faça? Este mesmo Jesus que operou lá no passado é o mesmo Senhor, é o mesmo Salvador, é o mesmo Rei da Glória que deseja nesta oportunidade alcançar a tua vida de uma maneira poderosa, de uma maneira muito particular e peculiar, que lhe é costumeira, a sua maneira de agir.
Portanto, vamos caminhar aqui pelas páginas das Escrituras, por esta história tão linda, tão maravilhosa, que Deus, mais uma vez, vem comunicar a sua graça, o seu amor a favor dos homens. Este homem, não é, que é aqui apresentado pelo evangelista Marcos, pelo autor deste evangelho, como sendo o cego Bartimeu. A Bíblia omite aqui o nome dele. O Marcos omite o nome dele ao escrever o evangelho, ao compilar o evangelho. Porque Bartimeu não era o nome de uma pessoa, não era um nome. Bar quer dizer filho de Timeu. A Bíblia nos apresenta que ele era filho de Timeu, que o pai dele se chamava Timeu. Mas ela não nos fala, o autor do Evangelho não nos fala o nome deste homem. Por quê? Porque o nome deste homem é omitido ou não nos é apresentado. Isto se dá em função da sua insignificância perante a sociedade. Todos nós que vivemos em sociedade sabemos que as pessoas são consideradas, são conhecidas e a elas são atribuídas conceitos de acordo com o nome que ela tem, que ela possui. O seu nome vai representar alguma coisa, não é? O seu nome vai atribuir qual a classificação numa escala de senso comum estabelecida pela sociedade, qual é o nível desta pessoa, qual é a posição de destaque ou não que esta pessoa ocupa. Quando nós falamos, por exemplo, sobre o nome do presidente do Brasil, o nome do presidente dos Estados Unidos, não é? O nome do governador, todos nós já vem à nossa mente o nome de uma pessoa. Evocou aquela função, aquela posição, né, na sociedade, já vem automaticamente o nome de uma pessoa. Mas e quando esta pessoa é chamada, é anunciada e não se faz menção do nome dela? É porque ela é considerada como uma pessoa de pouca importância ou nenhuma importância. Quando este homem, não é, ouve falar que Jesus está passando, ele começa a clamar, começa a gritar. Porque quando as suas possibilidades, quando as suas expectativas se desvaneceram, quando as suas esperanças acabaram, a última esperança ou a única esperança que lhe restava era justamente um milagre, não é? Alguma coisa diferente, alguma coisa sobrenatural, alguma coisa vinda da parte de Deus, O apóstolo Tiago fala sobre a ação de Deus em favor dos homens, ou as bênçãos que Deus concede aos homens, e ele atribui a boa dádiva, dom perfeito. Toda boa dádiva e todo dom perfeito procede do Pai das luzes, em quem não há sombra e nem variação. Então, quando Bartimeu, este homem, não é, viu que as suas expectativas, todas elas ruíram com relação a esperar nos homens, possibilidades humanas. Então agora ele ouve um barulho de uma multidão que vinha na sua direção, e ele, informado de que se tratava de Jesus, então ele começa a aclamar. Aquele cujo nome é omitido, ninguém sabia o nome dele. Aquele cuja importância ou significância era nenhuma ou quase nenhuma, não é? Numa linguagem bem popular, ele era um zero à esquerda, não é? Então, este homem desprezado, desprezível, numa condição de mendicância, numa condição de cegueira, muito especialmente naqueles dias, a pessoa que era deficiente física, ela era desprezada, não é? Hoje nós sabemos, vivemos uma época em que estas questões foram, graças a Deus, superadas, mas naqueles dias o preconceito era grande, era muito exacerbado em relação às pessoas que eram deficientes físicas, eram consideradas pessoas inválidas, pessoas que não serviam para coisa alguma,
pessoas que eram um fardo para a sociedade, não é? E aí, neste momento, nesta condição, neste tempo, neste momento, se evidencia, se manifesta Jesus com o seu ministério, não é? As palavras que eu admiro muito em Jesus Cristo, na verdade, todas as palavras de Jesus são dignas de reverência, de admiração, não é? Nos alegramos, somos alimentados pela palavra de Jesus. Mas há uma palavra que Jesus usa que é muito forte quando ele diz assim: eu vim buscar e salvar aqueles que se haviam perdido, né? Fazendo referência lá à salvação de Zaqueu, capítulo 19 do Evangelho de Lucas, capítulo 19, o verso de número 10. O Filho do Homem veio buscar e salvar aqueles que se haviam perdido. Então, quando eu olho para esta ação de Jesus Cristo, né, olhando para este homem e agora ouvindo um clamor, ouvindo um grito, ouvindo uma voz manifestando o seu desespero, o seu sofrimento, o seu desprezo, a sua condição vil, não é? Desprezível, uma voz dizendo: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus então para, Jesus ouve o clamor do cego e simplesmente dá ordem: tragam ele à minha presença. E quando na presença de Jesus ele está, quando ele diante de Jesus ele está, ele tem a oportunidade de ouvir dos lábios de Jesus: o que queres que eu te faça? Nós vamos para um primeiro intervalo e na sequência continuaremos aqui com o programa.